Iniciamos aqui a primeira escola de intercessão da MAC de São José do Rio Preto. Vai ser uma escola intensiva, amém? E nós vamos entender sobre intercessão, o que é ser um intercessor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Isaías 58:12. Desde lá do passado, Deus chamava intercessores para entrar na brecha. Deus chamava intercessores para ser restauradores. Deus chamava intercessores para reparar, amém? Brechas. E diz assim, Isaías 58:12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Vai prestando atenção. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Pai, eu oro aqui, mais uma vez, em cima desse versículo. Teu filho Jesus foi aquele que veio para reparar as brechas. O teu filho Jesus foi aquele que veio, meu Deus, fazer com que a terra se torne habitável. Ah, Jesus, que nós possamos pegar a tua palavra e entender porque tu és o verbo que se fez carne, Jesus. Tu és a palavra. Que nós possamos ser a sua imagem e semelhança. Ser Cristos pequenos nessa terra. Que nós possamos ser lâmpadas para levar luz aonde há trevas. Você vai levantar e tem levantado intercessores, escolhidos pelo Senhor. E aqui estamos, Deus. Nessa primeira aula de intercessão, e eu sei que é o teu Espírito que vai manifestar a glória pela fé. É o teu Espírito que vai nos convencer da verdade. É o teu Espírito que vai se manifestar. Ah, Jesus, a ti toda a honra e toda a glória e todo o poder nós declaramos. Nós te damos liberdade, Espírito do Deus vivo, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, para que o Senhor venha e manifeste sabedoria, graça, para que o Senhor venha e nos leve a uma experiência sobrenatural, a uma experiência ao qual nenhum dos intercessores aqui teve, a uma experiência Espírito Santo, que nós nunca mais possamos esquecer. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso tudo, nos desligamos de tudo que há lá fora, para ser entronizado no trono da graça. Ministra em nós, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos à Escola de Intercessor, você nas redes sociais, amém? Na Escola de Intercessão, nós vamos aprender muito aqui. Deus nos escolheu. Primeiro nós temos que entender que somos escolhidos de Deus. E Ele nos escolheu para fazer parte de um grande exército. Amém? Um grande exército chamado por Ele para proclamar a palavra dEle. Um grande exército para clamar pelas nossas famílias, para clamar pelas cidades, para clamar pelos países e pelas nações, amém? Então, nós precisamos nos dispor, abrir o nosso coração mesmo, para que o Senhor adestre as nossas mãos e nos capacite nessa grande missão de atalaias. Olha aí e fala assim, você é um atalaia. Nessa grande missão de reparadores. Fala aí pro teu irmão, você é um reparador. Reparador de brecha. Tá?
nos muros das nossas cidades. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para essa missão. De atalaias e reparadores de brechas nos muros das nossas cidades, das nossas casas, da nossa família, da nossa igreja. Amém? Então, a escola de intercessão intensiva, ela foi criada para capacitar, ensinar, treinar intercessores. Deus está levantando aqui um grande exército de intercessores. Um grande exército aqui na cidade, na nossa cidade. Intercessores que serão enviados às nações. Intercessores que desejam responder sim ao chamado do Senhor. Amém? Por incrível que pareça, Jesus levantou 12, certo? 12 discípulos que se tornaram 12 intercessores. Por incrível que pareça, há 12 aqui. Isso não é coincidência, é cristocidência. Eu olhei e o Espírito Santo falou, há 12. Amém? E olha o que Jesus fez com 12 intercessores, 12 discípulos. O evangelho chegou até nós. A salvação chegou até mim, até você. Atravessou o oceano, atravessou desertos, mares, e chegou até o Brasil, chegou até nós. Através de 12. Através de um que é você. A salvação vai chegar em muitos lares. Amém? Oh, glória! Então, você tem a apostila aí na mão e o conteúdo dessa apostila aborda assuntos com muita importância. Então, valorize esse material que está na tua mão, porque tem muita importância. A importância do quebrantamento, a importância da submissão, de libertação e do entendimento da diferença entre a oração e intercessão. Entenda que oração é uma coisa, intercessão é outra, tá? Não é a mesma coisa, tá? Então você vai aprender a importância, a diferença. E aqui também nessa apostila nós temos sugestões de como você pode desenvolver um tempo secreto com Deus, para entrar na sala do trono. Aqui para você entender o que é um perfil de um intercessor. Como podemos permanecer firmes na convicção do chamado. Você tem que ser convicto que você foi chamado para intercessão. Eu tenho essa convicção. E sempre revestidos daquilo que nós abrimos aqui, a armadura de Deus. Sempre quando você for entrar numa guerra, se revista da armadura de Deus. Tá? Vai lá, Deus, eu coloco o capacete da salvação, o cinturão da verdade, o escudo da fé, eu calço meus pés na preparação do evangelho da paz, e a espada do Espírito mora no meu coração, Jesus. Vai na minha frente, envia os seus anjos na minha... Revista da armadura. Eu já falei a armadura aqui para você. Porque se você se revestir, o diabo não vai entrar. Porque você está com a armadura. Amém? Então, entenda isso. Como nosso propósito é treinar você. Tá? Ali nas últimas páginas, no anexo, tem ali a prática de cada uma dessas salas de intercessão. Leitura da Bíblia, o escudo, a adoração. E você pode se inspirar, tá? E extrair criatividade. E aplicar na tua vida, na tua realidade, no teu problema, no problema ao qual você está vivendo. Correto? Que a nossa vida aqui seja marcada na total dependência, direção do Senhor. Nesse tempo que nós vamos estar aqui. E que cada um aqui seja um instrumento usado nas mãos de Deus. Um instrumento capacitado, um instrumento de bênção. Para ministrar cura, para ministrar libertação. No lugar
onde o Senhor te colocar, te enviar, e onde o Espírito Santo te soprar. Amém? Aleluia! Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso! Ô glória! Aleluia! Aleluia! Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que é a escola de intercessão, né? Nós encontramos na palavra, tudo que nós vamos ministrar aqui está aqui, na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A gente encontra passagens, pessoas, como na oração eu falei de Moisés, né? Vários que se dispuseram a ir ao ide do Senhor. Como diz Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É toda, fala aí para teu irmão, para toda criatura. Quando a gente fala criatura, nós entendemos que não é filho, é para pregar para a criatura. Mas pastor, aquele é assassino, aquele é ladrão, é para pregar para aquela criatura. Ide e pregai o evangelho. Amém? Para toda criatura, tá? Então, essas pessoas na Bíblia foram tremendamente abençoados e usados por Deus nos seus ministérios. Na sua apostila você vai ver aí, vou citar alguns, Abraão. E se você ler Gênesis 18, do 22 ao 33, nós não vamos ler, mas eu quero que você lá na sua casa, você lê, tá? Moisés, do capítulo 12, do 30 ao 35, Números do 14, do 13 ao 19, Samuel, 1 Samuel, do 7, Neemias, Daniel, homens que fizeram a diferença na história de Israel. E você vai ver aí, quando eles disseram sim para o Senhor, tá? Quando eles disseram, eis-me aqui. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos dizendo sim para o Senhor. Eu vou entrar como reparadores de brecha para essa igreja, Jesus. Eu vou entrar como intercessor, como intercessora. O Senhor vai me levantar nesse ministério. Amém? E por serem intercessores, por eles dizerem sim, eles fizeram toda a diferença. Os nomes deles estão escritos aqui. Pode ter certeza que o meu nome vai estar escrito, o seu nome vai estar escrito no memorial de Deus. Por estarmos sendo aqueles que estão se levantando para ser um intercessor nato. Amém? Então Deus continua chamando, como chamou a esses, a mim e a você. Denise, Eliana, Sara, Simone, José, Genciane, pastora Regina, Adriana, Danilo, Pedro, pastor Rubens, pastora Mara. Ele está nos chamando para escrever no memorial dele uma história nova, não só para nós, mas para ser escrita, por salvar almas, por salvar uma geração, levantar um povo cheio do Espírito de Deus. Sara, levanta jovens cheios do Espírito, sabe, que querem, que entendam esse chamado, que queime o coração. Porque da necessidade da escola de intercessor. Essa é a primeira, mas teremos muitas. Será um intensivão, sim. Por quê? Intercessão, oração, é o combustível que move o veículo. Quem é o veículo? Nós, as pessoas. E se nós formos cheios, nós vamos encher outras pessoas. E em nossa caminhada cristã, é impossível, fala aí, meu irmão, é impossível
prosseguir sem oração. E é impossível prosseguir sem a presença do Senhor. É uma contínua busca do Senhor. Amém? É uma contínua, todos os dias. Em 1 João 5,19, fala: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Por quê? A palavra diz que o mundo lá fora jaz no maligno, tá? Mas eu e você que aceitamos Jesus, eu e você que entregamos a nossa vida para Ele, nós somos de Deus. É o próprio Jesus que disse isso. Amém? Vou ler de novo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou seja, que todo mundo é do diabo. Nós precisamos clamar e buscar ao Senhor. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a gente clama, quando a gente intercede, quando a gente ora, Deus se revela a nós com resposta e Ele anuncia coisas que a gente nem esperava. Vai vir coisas nesse tempo de intercessão, nesse tempo de sala de oração. Você vai ter experiências, vai ser anunciado pelo Espírito de Deus coisas que você fala: meu Deus, eu tenho 10, 15, 20, 30 anos de evangelho e eu nunca vivi isso. Por quê? Porque você nunca entrou num momento tão forte com o Espírito Santo, como nós vamos entrar. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter experiência, porque você vai clamar, você vai buscar. E nós teremos resposta. E será anunciado para nós grandes coisas ocultas a nós. E para buscar uma mudança de mente, precisa haver uma mudança em nós, para entendermos a batalha em que vivemos e reagimos. Então nós temos que ter uma mudança de mente. Romanos 12:2. Eu amo esse versículo, gente. Direto eu leio ele. Eu vou lá em Romanos 12:2, eu ponho sim a mão na minha mente. E aí eu começo a declarar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você tem que deixar o Espírito Santo transformar a tua mente. Apagar tudo que você aprendeu, tudo que você era, tudo que você achava, para que Deus tome conta da tua mente, renovação de mente. Amém? Para que experimenteis, Paulo diz, olha só, para que nós temos uma mente transformada, renovada, e o nosso entendimento dentro da palavra, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele estava falando? Morri eu, Paulo. Mas quem vive em mim é Cristo, é a vontade de Cristo, é a sua palavra. Então, se está escrito, eu vivo. Se não está, eu não vivo. Estamos vivendo aí uma geração onde estão querendo deturpar a palavra, né? Dizer que pode coisas que não pode. Sabe por quê? Pessoas fazendo da palavra hereges. Porque a palavra está aqui, está escrita e é ela. Amém? Lógico, a palavra nós precisamos também entender contextos. A história da época, por isso que é necessário estudar, certo? Estudar a Bíblia, tá? Para aprender por que aconteceu isso na igreja tal, na época tal. Igual agora, aconteceu o Covid, vamos dizer que estávamos escrevendo, aí escreve: olha, as igrejas se fecharam, isso, aquilo, vamos supor, foi isso que aconteceu. Aí escreve que a igreja fechou, aí a pessoa, depois de 2000 anos, fala: não, tem base bíblica, a igreja fechou, está escrito lá, em tal lugar, tal lugar. Texto sem contexto não tem verdade, entendeu? Então, nós precisamos entender
Por isso tem que estudar. Precisamos entender o que estava acontecendo na época, nas igrejas, na época de Jesus. E hoje nós temos livre acesso de aprendizado. Porque nós estamos, olha a geração que a gente está vivendo. Só não aprende quem não quer. Amém? Porque intercessão é um estilo de vida. Porque a intercessão não é apenas um momento. Não é um estilo de vida de total. Não é só um momento, mas é um estilo de vida de total dependência de Deus. A intercessão é você orar e depender de Deus. Como eu vou dar exemplo. Elias orou e disse que fogo caia do céu. O que ele fez? Ele orou e teve dependência de Deus, porque o fogo quem mandou foi Elias. Foi Deus, não foi? Abraão, quando levou lá no Moriá, lá em Gênesis, quando ele levou Isaac lá no Monte Moriá para ser sacrificado, onde diz, Deus proverá. Ele tinha certeza convicta que o cordeiro iria aparecer ali no monte. Então assim é o intercessor, vai orar e ter a certeza convicta de que vai acontecer. Você está entendendo o que é uma intercessão? Vocês vão aprender muito aqui, amém? Efésios 6,18 diz assim, eu li já no início aqui, orar no Espírito em todas as circunstâncias, com todas as petições e humildade, insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém? Que o Senhor, o nosso Senhor, possa encontrar dentro de nós reparadores de brechas. Que Ele possa encontrar em nós reparadores de brechas. E possa compartilhar conosco, comigo e com você, os desejos do coração dele. É isso que eu peço, Deus. Realiza em mim o desejo do teu coração. Que você se disponha para ele como intercessor. E que você possa experimentar o sobrenatural através da intercessão. Aleluia, aleluia. Pedro, coloca para mim aí a posição do intercessor quebrantado. Essa é a nossa primeira matéria. Nós entendemos que o intercessor ele tem que ser quebrantado. João 15,16, preste muita atenção, diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, isso é Jesus falando. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Tudo que a gente pede para o Pai, no nome de Jesus, Ele vai conceder. Mas presta atenção. Que a gente pedir concernente à vontade de Deus. Eu já vi na minha vida, na minha caminhada cristã, de 20, quase 30 anos, eu vi, já fui, ouvi montes pessoas orar pedindo a morte de outra pessoa. Está amarrado. Nossa boca foi feita para dar vida. Amém? Para orar por vida. Então, misericórdia. A boca do intercessor ela é abençoada. Para dar vida, para orar, para que Deus dê vida. Amém? Então, quebrantamento é um processo que leva a pessoa a abrir mão de uma vontade e do estilo de vida, submetendo-se incondicionalmente e se tornando totalmente dependente de Deus. Quebrantamento não é choro. Tem gente que acha que aquela pessoa está quebrantada, está chorando. Não. Quebrantamento
É algo que leva a pessoa a abrir mão do eu, das suas vontades, do seu querer. Talvez da sua posição social, abrir mão muitas vezes, talvez do teu trabalho, por um chamado. A gente pode olhar Abraão, vou voltar em Abraão. Quando Deus falou, saia do meio da tua terra, do teu povo e vai para a terra. Deus não sabia nem onde era, mas ele ouviu a voz de Deus. O que ele teve? Quebrantamento. Quebrantamento. Ele ouviu. E ele foi. E levou muitos com ele ainda. Seus filhos não, sua esposa, seu sobrinho, ele não tinha filho. Abraão e Sara, era Abraão e Saraí na época, né? Mas levou Ló, largaram tudo, seus afazeres, seu trabalho, para ouvir a voz de Deus. Então foi um quebrantamento, foi um processo que leva a pessoa a ser transformada. Tem quebrantamento que é rápido, tem quebrantamento que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para a pessoa ser totalmente... É um processo, certo? Em Salmo 51, 10, há uma oração que eu amo. E essa oração é de Davi, que ele diz assim, grava esse versículo no teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Sabe, quando você orar, fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Sabe, pede para ele, para criar, e ele cria, ele coloca em nós. E é isso que ele quer. Salmo 51, 17 também diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. O que é isso? Quando ele olha e vê você largando tudo por ele, para fazer a vontade, pela chama que queima para o chamado. Sabe, é isso que ele quer. Não é para a gente olhar no outro, aquele não faz, eu também não vou fazer. Por que aquele outro não... Não, isso é único. Se eu fosse olhar quando Deus me chamou para as outras pessoas, eu não seria quem eu sou hoje. Mas eu olhei, eu desejei Deus, eu olhei para o chamado que Ele tinha para a minha vida. Eu permiti, eu fui quebrantada e sou quebrantada todos os dias. Amém? Porque andar com Ele é isso. Muitas pessoas na igreja, muitos cristãos têm Jesus somente como Salvador e não como Senhor das suas vidas. Nós precisamos ter Jesus como o Senhor. E para o Senhor a gente diz amém, Senhor. Que é o senhorio? Quando nós temos um Senhor, a gente faz a vontade dele. Não é assim? Lembra dos escravos? Os escravos tinham seus senhores. E ai deles, se eles não se submetessem aos seus senhores. Só que Jesus quer ser o Senhor da nossa vida, mas Ele não fala ai de nós. É quebrantamento, é entrega, não é por força nem por violência. É por gratidão, é por amor, é por dependência, é por desejo por Jesus. Paulo dizia, eu me tornei escravos. Nós, quando entregamos nossa vida para Cristo, nós nos tornamos escravos. E o escravo é alimentado pelo seu senhor, o escravo ele é cuidado pelo seu senhor, o escravo é pago pelo seu senhor. É ou não é? Amém? Então, eu me lembro, quando eu comecei minha caminhada com Jesus, e eu queria trabalhar para Jesus. Falei, vai, Senhor.
Como que eu queria trabalhar para o Senhor? Porque eu queria trabalhar falando de Ti, na Tua obra, né? Na Tua igreja. Eu queria ser secretária numa igreja, né? Porque eu queria trabalhar, fazer para Deus. Não é que Deus ouviu minha oração? Eu trabalho para o Senhor. E esse é o meu prazer de fazer para Ele. Amém? E quebrantamento gera dependência de Deus. Dependência. Vamos falar aí de Elias e a viúva de Serepta. 1 Reis 17, do versos 8 ao 10, a parte A do 10, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. Isso é um princípio diretamente ligado a quebrantamento. Olha só, ele não ficou, ai Deus, você é sustentado por uma viúva, porque vocês sabem, a viúva não tinha condições, ainda numa época onde ele mesmo, o próprio Elias, já tinha declarado para o rei Acabe: não vai chover durante 3 anos e meio. Nessa época, onde ele estava, já não tinha mais água, que ele estava ali bebendo da água do ribeiro, e ele estava ali, os corvos vinham, trazia carne, trazia pão para Elias, e alimentou. Quando acabou a água do rio, Deus falou para ele: vá até Serepta, e ali eu já preparei uma viúva para te sustentar. Parece loucura, uma viúva, né? Em época de não ter nada, onde estava morrendo pessoas, morrendo animais, e uma viúva que não tinha nada. Quando ele chega lá, a viúva só tinha um bocado de pão e uma farinha, né? Um azeite. E ele obedeceu. Ele não ficou: Deus, mas o Senhor poderia me mandar? Não, ele obedeceu. Então vamos lá. Obediência, está aí na sua apostila. A obediência, ela mostra que é um princípio de quebrantamento. Que você é uma pessoa quebrantada, tá? Jesus nos deu o maior exemplo de obediência ao Pai, quando esteve aqui na terra, cumprindo um propósito. Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8. Olha só. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, obedeceu ao Pai. Vamos lá. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha a obediência de Jesus Cristo. É a crucificação da nossa vontade. Olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos alinhar a nossa alma, sabe, as nossas vontades, alinhar os nossos pensamentos, alinhar as nossas emoções, nossos sentimentos. Nós precisamos alinhar ao governo e ao senhorio do nosso Senhor Jesus. Amém? Alinhe-se a Ele. Vou fazer a vontade de Jesus. A obediência é crucificar a nossa vontade. Num dos momentos mais agonizantes, quando eu leio ali Jesus, quando ele estava no Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani. Para quem não sabe, Getsêmani, o jardim do Getsêmani significa lugar da prensa. Oliveira, ela era prensada.
ou passada na pedra, a pedra era embaixo, e ali ia girando, e ia tirando o óleo. Ali, tirou todo o óleo de Jesus, todo o azeite foi tirado ali. Ele foi prensado. Jesus foi prensado por amor de nós. Antes da crucificação. Antes da crucificação. E chegando ao lugar escolhido, Jesus ele orava ali no Getsemane. E antes de chegar ali, no lugar escolhido, Jesus disse para os seus discípulos, os 3, que estavam logo à frente com ele: orais para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, ele se afastou a cerca de um tiro de pedra, que diz aqui o versículo. E de joelhos ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele sabia que ia ser difícil. Se queres, passa de mim essa dor, esse momento, o cálice é isso, era aquilo que ele ia viver. Mas todavia seja feita a tua vontade. Lucas 22, 40 ao 42, fala isso. A obediência muitas vezes contraria os nossos conceitos. A obediência ao Pai, muitas vezes a gente fala, mas eu não quero fazer isso, mas precisa fazer isso. Você está entendendo? Porque é obedecer. Se a palavra ensina que nós temos que obedecer aos nossos pais terrenos, a mãe, o pai, quem dirá ao nosso Pai celestial, né? Então nós precisamos, e ali Jesus negou a Ele mesmo para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes para fazer a vontade do Pai, nós vamos contrariar os nossos conceitos. Mas eu achava que era assim, Senhor. Mas eu pensava que era assim. Entenda que agora não é mais do meu jeito, nem do teu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. Amém? E é contraditório, humanamente falando, ser sustentado por uma viúva como Elias, como eu disse agora há pouco, que estava se preparando para morrer de fome, ela e o filho dela. Mas debaixo da obediência, Elias foi abençoado por Deus quando não duvidou da orientação de Deus e foi a bênção na casa da viúva. Olha só, ele obedeceu, a viúva obedeceu e o milagre aconteceu. Então, quando a obediência atrai o milagre, amém? A obediência nos dá autoridade no reino do Espírito. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Jesus. E eu sei que se eu orar e falar, Deus, olha quem eu sou, e pedir concernente com a vontade dele, vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Por causa da obediência que eu tenho. Certo? E assim é você. Assim é todos. Como diz a palavra. Satanás, ele não sabe o que é obedecer e trabalhar. O que é obedecer e ele trabalha para levar pessoas a ser como ele. Ele trabalha para levar as pessoas a se rebeliar contra o Pai, fazer rebelião contra o Pai, contra Deus. Ele trabalha para isso. Mas Elias, ele obedeceu o comando de Deus. E ele experimentou o sobrenatural, amém? Eu e você debaixo dessa graça.
debaixo dessa misericórdia, debaixo desse amor, debaixo dessa obediência, nós vamos experimentar, já estamos experimentando o sobrenatural de Deus, amém? Eu que diga, ontem eu estava fazendo uma análise, eu estava debaixo do meu chuveiro, eu entro ali debaixo, eu falo, Jesus, tu és a água, e a água vai me lavando, eu falo, vai me lavando, Jesus, vai me lavando com a tua água. Aí coloquei a mão onde está essa enfermidade, né? Jesus, leva essa enfermidade com essa água, porque tu és a água, me purifica com águas purificadoras. E eu começo a orar ali, e eu sei que ele faz. Porque, gente, aí ele me levou a lembrar de quantas curas ele já me deu. Quantas curas. A igreja foi participante de algumas, mas eu bem sei desde os meus 13 anos o que Jesus já fez comigo, sabe? O que ele já me curou. Eu estou falando de cura, porque é o momento que eu estou vivendo, que eu estou pela fé que serei curada, né? E eu sei que vai acontecer. Eu bem sei quem é o meu Deus, como Elias, né? E eu sei quem eu sou nele, na obediência com ele. Lutando todos os dias contra as ciladas do diabo, contra a astuta cilada, né? Permanecendo na palavra. E quando a gente permanece na palavra, a gente vive a obediência, amém? E Satanás, ele luta, porque ele nunca experimentou o sobrenatural de Deus. Ele luta querendo tomar isso de nós, para que eu e você não experimente o sobrenatural de Deus. Amém? Mas Deus é um Deus invisível, porém real. Um Deus do sobrenatural. Aleluia. E nós trazemos a existência pela fé o sobrenatural de Deus. E tudo quando você colocar em oração, em petição, vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Aleluia. 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 A obediência, ela é a expressão da nossa confiança em Deus. Ela expressa quem nós somos em Deus. E muitas pessoas têm as áreas das suas vidas travadas por não conseguirem confiar em Deus. Amém? Confie em Deus. Fala aí pro teu irmão, confie em Deus. Mesmo quando tudo dizer não, confia em Deus. Quando tiver uma tempestade, parecer que tudo vai naufragar, confia em Deus. Continua confiando em Deus. Amém? E glória. Aleluia. Aleluia. Nós falamos de obediência. O intercessor, ele precisa ser submisso. Submissão. Submissão é o outro princípio ligado ao quebrantamento. No texto, nós vemos como a viúva de Serepta obedeceu e se submeteu à direção dada pelo profeta Elias. Nós falamos na obediência de Elias e agora vamos falar na submissão da viúva. No texto vemos como ela obedeceu. Como ela ouviu a voz do profeta. Ao submetermos, nós mudamos a história da nossa vida. Quando nos submetemos a Deus, aos profetas, à palavra. E quando ela se submeteu, ela experimentou o milagre em sua casa. Isso é real. Quando eu me submeti, eu experimentei o milagre na minha casa. Eu e a minha casa, posso falar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém?
E ela experimentou o milagre em sua casa do sustento, que ela foi sustentada durante o tempo de crise. Ela via ali na panela sendo produzido, né, a farinha, o azeite. E ela também experimentou a ressurreição do seu filho. Nem sempre a obediência precede a submissão. Muitas vezes as pessoas obedecem por obrigação ou por aparência. A submissão é uma decisão do coração, tá? Então, quando a gente se submete, é o nosso coração que se curva, dizendo como ela. Essa viúva, ela poderia dizer para o profeta, mas profeta, não. É o último alimento meu e do meu filho. Eu vou tirar da boca do meu filho para te dar, profeta. Mas ela não fez isso. Ela obedeceu o profeta. Então nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Ela experimentou o milagre na sua casa. Ela experimentou. Submissão é uma decisão do coração. Então coloca isso no teu coração. Eu vou me submeter. Ainda que me custe. Ainda que seja difícil. Eu vou me submeter. Eu vou me submeter. Precisamos obedecer ao Senhor. E nos submetermos aos seus mandamentos. Por amor e com alegria. Tá? Não é? Nossa, tem que fazer isso. Nossa, não. Por amor e por alegria. Eu vou levar o pão da vida. Eu vou dar de beber de ti. Eu vou, Senhor, sabe? Ainda em momentos que a gente não acha que a gente não tem, o pão está em nós. A gente tem pão para dar. A gente tem pão para dar. Amém? Então, submeter aos seus mandamentos com amor, com alegria, sabendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas, em todas as áreas. Em todas as áreas. Ele não está cuidando, Deus não está cuidando só de metade, não, Ele está cuidando de nós em todas as áreas da nossa vida. Então, quebrantamento, nós vamos dizer aqui no que se resume o quebrantamento. Vamos lá. Humilhar-se. Tem muitas pessoas com muita dificuldade em se humilhar. Coloca para mim aí, Pedro, 1 Pedro 5. No verso 5, a parte B. E o verso 6. Humilhar-se. Eu quero ler para você. Humilhar-se. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O 6, Pedro. O próximo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Não é vergonha se humilhar, errou, perdão. Eu caí, eu errei, eu pequei. Não, eu tenho ministério, eu tenho título, eu não posso. Está amarrado. Humilhar-se. Amém? É isso que diz a palavra. Quebrantamento se resume em buscar a face do Senhor. Jeremias 29, 13. Nós vamos ler. Buscar a face do Senhor. Jeremias 29, 13. E me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa de Deus. Se eu e você buscar, nós vamos achar o nosso Deus. Amém? Então isso é quebrantamento. Busque Ele em todo tempo. Fora de tempo, busque Ele. Outro
quebrantamento, que mostra quebrantamento. Converter dos seus maus caminhos. Joel 2, 12 e 13. Converter dos seus maus caminhos. Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Amém? Convertei-vos. Jejue, ore, pranteie, chore e entrega os seus caminhos para o Senhor. Jeremias 18, do 1 ao 6. Lançar-se nas mãos do oleiro. É outro sinal de quebrantamento. A gente se lançar. Eu sou tua, Jesus. Tu és oleiro, Deus. Eu sou vaso nas suas mãos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, do 1 ao 6. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos o oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ah, quando Deus mandou Jeremias descer na casa do oleiro, ele estava falando, o povo de Israel precisa ser quebrantado. Precisa se render e voltar para o Deus de Israel. E eu vou quebrar eles e eu vou fazer eles de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem tido um coração quebrantado? Rendido ao oleiro Jesus? Ou tem sido quebrado pelo oleiro Satanás? Porque ele quebra e machuca. Mas o oleiro que é Jesus, ele quer fazer você permanecer firme como um vaso nas mãos dele, como um vaso de honra, como um vaso que ele vai poder encher de azeite, e esse azeite vai poder transbordar e alimentar muitos. Satanás quer quebrar o teu vaso, quer envergonhar o teu vaso, quer fazer o seu vaso que ninguém olhe, mas quer quebrar, destruir. João 10:10 diz, o ladrão ele vem, senão a roubar, a matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Quebrantamento é algo muito importante. Eu quero que você se levanta hoje até aqui. Amém? Depois nós vamos continuar no próximo sábado. Eu quero que você remoa essa palavra, tudo que você aprendeu aqui. E que você guarde isso dentro do teu coração. Eu quero fazer uma oração. Se coloca de pé. Quero fazer uma oração. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, de aprendizado. Deus, nós guardamos a Tua palavra na tábua do coração para não pecar contra Ti, Senhor. Pai, que essa palavra que veio como azeite possa encher as nossas lamparinas.
Espírito Santo, que nós possamos guardar na nossa mente, no nosso coração essa palavra poderosa. E que nós possamos, Deus, ser intercessores, aquebrantados, submissos, obedientes ao Senhor. Que nós possamos nos humilhar, que nós possamos, Deus, buscar a Tua face, que nós possamos nos converter, Senhor, dos nossos maus caminhos, que nós possamos, Deus, lançarmos, Deus, a nossa vida na Tua mão, ó oleiro. Tu és o oleiro, Tu és o oleiro, oleiro, oleiro. Oh, quebra e molda. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Queremos entrar, Senhor, nessa escola como um vaso. Eu sei que o Senhor está, Senhor, nos moldando, nos refazendo de novo. Nós pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas. Queremos nos humilhar, queremos nos render aos pés do oleiro. Tu és o nosso oleiro. Tu és o nosso oleiro e sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Não queremos, Senhor, participar por participar dessa escola. Nós queremos ser filhos, cheios do Teu azeite. Filhos como Elias. Filhos, como essa viúva de Serepta, meu Deus, que ouviu, que entregou, que ouve a voz do Teu Espírito através da boca dos profetas, que ouve a voz do Teu Espírito através da palavra. Oh, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, com o nosso vaso restaurado. Assim como o Senhor entrou ali, Senhor, na panela, da viúva de Serepta, e o Senhor entrou e ali transbordou azeite, transbordou farinha. E o Senhor alimentou a farinha da panela, não acabou, o azeite não acabou, Senhor. Que assim seja nós, papai, que haja farinha na nossa panela, que haja azeite dentro de nós, Senhor. Pelo Senhor, o milagre da submissão, o milagre da obediência, Senhor. E ali não faltou azeite mesmo em época que faltava azeite. Ali não faltou pão mesmo em época que faltava pão. Tu és o pão vivo. Não vai faltar pão para nós, Senhor. Não vai faltar. Azeite simboliza o Teu Espírito, Pai. E o pão, a farinha, simboliza a Ti, Jesus. Desde lá, já finalizava o Senhor. Já finalizava o Teu Espírito. Que sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor. Que onde, Senhor, essa live for, meu Deus, que cada um seja cheio do Teu Espírito, papai. Que não falte pão, que não falte pão, que não falte, Jesus, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. O que seria de nós, Senhor, sem Tua presença? O que seria de nós, Senhor, sem a Tua presença? O que seria de nós, Jesus, sem a Tua presença, Jesus? O que seria de mim? Sente, sente, o que seria de mim? Sente, sente, o que seria de nós, Jesus, sem tua presença? O que seria de nós, Jesus?
Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor nos escolheu para encher o nosso vaso, para transbordar o nosso vaso de pão e de azeite. Nós carregamos pão, que é o alimento da alma de muitos. E nós carregamos a Ti, Espírito Santo, o azeite. Nos ensina a interceder. Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia.